e vamos lá para mais uma pitada da palavra. Agora nós vamos ao capítulo 18 de Jeremias. Lembrando que você precisa ler o capítulo inteiro, sabe? O legal é que você leia o livro inteiro de Jeremias, porque aqui nós estamos apenas pincelando, né, algumas pérolas, né, dessas profecias maravilhosas que vão nos conduzir a ter uma vida plena. Hoje o capítulo 18 fala assim: vá à casa do oleiro. Né, eu tô pegando assim, né, os tópicos desse livro, Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson. E também estou usando a Bíblia, a mensagem, né, para ler para você aqui. Então diz assim o texto: o Eterno disse a Jeremias: levanta-se, vá à casa do oleiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então eu fui à casa do oleiro e não deu outra. O oleiro estava lá, trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes, quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Olha que maravilha! Jeremias recebe essa profecia de Deus, Deus chama ele e fala: vai lá na casa do oleiro. E quando ele olha aquele oleiro trabalhando, ele percebe que é assim que Deus faz com o povo escolhido. Deus tem um propósito de vida para a minha vida, para a sua vida. Então, como um barro, ele começa a trabalhar nesse barro para fazer dele um vaso de honra, um vaso que vai cumprir o seu propósito. Mas interessante que eu preciso entender algumas coisas, que esse processo é doloroso. Imagina que eu moldando esse barro, puxando para cá, puxando para lá, e como dói viver um processo, como dói esperar uma promessa do Senhor e não ver a promessa, mas sentir as dores de ser transformado, mudado. Esse processo pode ser doloroso, mas ele tem um propósito. Mas você precisa se lembrar e entender que quanto mais resistente você ficar, quanto mais duro você ficar nesse processo, mais longo esse processo vai durar. Então o negócio é você se render. O negócio é você relaxar e entender que Deus sabe o que é melhor. Então você está passando por uma dor, está passando por uma decepção, uma traição. Aguarda, pensa que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ao invés de você querer tomar o seu braço e fazer e agir, descanse no Senhor, se quebranta, se arrependa dos seus erros, dos seus desvios de conduta. Porque o que eu acho fantástico nesse texto é que Deus pega esse mesmo barro que resistiu, ele não joga fora, ele insiste, até que esse barro se renda e forme um vaso pleno para cumprir o seu propósito. Olha que vasinho lindo, ó, cumprindo o seu propósito aqui. Seja como esse vaso aqui, ó, se transforme num vaso de honra, num vaso que cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Ele tem um plano maravilhoso.